informalmente debaterem uma série de assuntos, sem que com esse informal, ou com a deriva que resulta destas nossas conversas, em que cada um pode intervir quando muito bem entender, sem que com isso também vamos só entrar numa espécie de fluido onde não se acaba por dizer nada de muito consistente. Vamos tentar ponderar exatamente as duas coisas, não é? E então, por essa razão é que eu peço a alguns colegas que sirvam como moderadores ou moderadores, no fundo eu elaborei isto para usar a Câmara, mas de facto o que importa é que agora esses dois colegas hoje, mas todos são aqui colegas neste momento, há várias pessoas que podem dar contributos muito interessantes à nossa conversa sobre a memória. Mas para começarmos, e já não estamos provavelmente muito, já estamos com meia hora de atraso em relação ao esperado, não sei se poderia pedir ao Filipe para começar a dizer qualquer coisa, não é verdade? Eu vou já buscar o meu caderno de notas para dizer alguma coisa sobre esta questão da memória. Obviamente que é uma questão, eu tinha aqui alguns livros, gosto sempre de trazer uns livros, isto há uma coisa que também podia ser interpretada psicanaliticamente, não é? E economicamente, não é? Deves ganhar uma porcentagem nas editoras, possivelmente. Não ganho nada, eu ganho só em património incorpóreo. Mas o que eu queria dizer é que, quando penso em memória, obviamente, se eu dizer isto, não é? Que é uma banalidade, penso evidentemente na memória entendida do ponto de vista do sujeito, a memória individual, mas evidentemente também a questão da memória coletiva que se prende com os outros temas do ciclo de debates. De maneira que, Filipe, dando um aspecto mais descontraído que conseguir, faça favor, então, de dizer qualquer coisa. Bom, então, muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer naturalmente o convite do meu caro amigo Vítor Oliveira Jorge para estar neste espaço muito agradável. Eu já conheci o espaço exterior, aliás, o meu filho teve a oportunidade de fazer aí algumas festas de aniversário, mas não conheci o espaço, esta parte interior que já tive a ocasião de tirar algumas fotos e é de facto muito agradável. Portanto, é mais um motivo de elogios para mim. E devo começar por dizer que, de certa forma, me sinto um pouco como um peixe fora d'água. Apesar de hoje chover bastante. Não era evidente para mim à partida que eu, tanto pela minha formação filosófica, portanto eu venho do lado das filosofias, quanto psicanalítica, estou ligado em particular a uma instituição psicanalítica de orientação lacaniana, chamada Antena do Campo Freudiano, e portanto eu dizia que não era evidente à partida que eu fosse convidado para participar destes encontros, onde a maior parte das pessoas são de outras áreas. Bom, e eu até me perguntei, por outro lado, quer dizer, hoje, em tempos de crepúsculo, para servir-me da expressão que nomeia estes encontros, não somos, de certa maneira, todos um bocadinho peixes fora d'água. E por isso, bom, pelo menos nesse aspecto eu não me sinto completamente deslocado. Bom, era suposto, até pelo que foi divulgado, em particular no Facebook, que, e como o Vítor lembrou agora, que não se trata propriamente de apresentar comunicações, tornar a coisa o mais informal possível, e portanto era suposto eu vir falar de memória, não só apenas como objeto da questão, mas também falar, como se diz, falar de memória apenas. Mas porque não, digamos, não me sinto tão à vontade para falar apenas de memória como o Vítor, por exemplo, achei por bem trazer um papel escrito, pelo menos para introduzir a questão. O papel escrito é também um auxiliar de memória, não é? Pelo menos era assim até à chegada da revolução digital, mas cada vez mais os suportes são virtuais. Bom, e isso com certeza terá implicações tanto a nível da memória individual como coletiva. Numa psicanálise, para dar um exemplo um pouco também de uma das minhas áreas, é suposto que um sujeito fale de memória num duplo sentido. Não só porque não leva com ele um papel escrito quando vai para uma análise, mesmo que leve, não é isso que vai, a partir do papel que vai falar, mas também porque não se trata de falar, aliás, porque se trata de falar do que lhe vem à memória.
das tuas memórias, digamos, sejam elas quais forem. Então surge uma pergunta aqui. Em que medida estas memórias são fidedignas, por exemplo? Ou seja, reproduzem ou traduzem bem um acontecimento ou acontecimentos marcantes da história daquele sujeito, por exemplo. Dizendo de outro modo, haverá a possibilidade de recuperar agora, quando um sujeito fala, por exemplo, e que é sempre mais tarde, o que ocorreu de defeituoso ou excessivo e, por isso, traumático, por exemplo, muitas vezes, nessa história. Não haverá, por assim dizer, uma espécie de buraco negro na própria memória dos acontecimentos. Bom, para já não falar no facto de que os traços de memória são constantemente remanejados por força de novas circunstâncias, aliás, como Freud recordava numa famosa carta, a Carta 52, trouxe apenas essa referência, além de que o sujeito, mais do que recordar, talvez gostasse de esquecer o que há de perturbador em certas memórias da sua história. Na verdade, a memória é presa fácil de perturbações. Tal como Freud, de resto, nos indica numa outra carta, endereçada desta vez ao seu amigo e escritor Romain Rolland, ao intitulá-la precisamente Uma Perturbação da Memória. Que perturbação é essa, afinal? Eu resumo um pouco a ideia, não vou retomar toda a carta, mas interessa-me sobretudo aqui esta dimensão de perturbação da memória. A ideia de que há qualquer coisa que é perturbada ou que se pode perturbar ao nível da memória. Freud, encontrando-se na Acrópole, em Atenas, juntamente com o seu irmão, foi de repente assaltado por uma estranha ideia. E ele diz, e eu reproduzo, então é verdade que tudo isto existe como aprendemos na escola. A estranheza advém, por assim dizer, de um sentimento de inacreditabilidade. Como se fosse incrível, inacreditável, impossível mesmo que tudo aquilo existisse tal e qual como os livros tinham ensinado. E eu perguntei-me, quando relia agora o texto, será a visão daquela paisagem tão longamente sonhada e desejada por Freud que perturba a memória que os livros tinham ajudado a construir na sua cabeça? Ou é, pelo contrário, a memória deste de Freud que perturba a paisagem? A memória como perturbação da paisagem. Dizendo de outro modo, há algo que é da ordem da memória daquele sujeito em particular, Freud, que parece interferir ou perturbar a visão da paisagem. Neste caso, que é toda aquela visão da Acrópole. Freud era um grande amante de viagens. E só tarde, digamos, na vida, conseguiu realizar esse desejo, devido, em particular, às circunstâncias financeiras familiares. No Freud Museum, em Viena, por exemplo, em que eu tive a oportunidade de visitar este ano, ainda se encontram as famosas malas de viagem. E, aliás, foi uma das coisas que mais me tocou, eu propriamente de viagens. É como se aquelas malas fossem para mim, para nós, as memórias precisamente desse desejo de Freud por viagens, digamos, o que ficou ali, que se cristalizou ali, desse desejo. Mas por que razão Freud, em vez de gozar plenamente da visão da Acrópole, por tantos anos desejada por ele, é acometido por um sentimento de estranheza? É desse sentimento de estranheza, digamos, que Freud procura acercar-se por meio da carta, desta tal carta que ele escreve ao seu amigo Romain Rolland. E aí podemos resumir em poucas palavras o argumento de Freud, que é basicamente isto. Quer dizer, o filho, isto é, ele mesmo, o próprio Freud, tinha ido mais longe, ou melhor, tinha ido longe demais ao ultrapassar o pai. O seu pai era negociante, não tinha feito estudos secundários e para quem Atenas não dizia praticamente nada, aparecia agora como uma sombra perturbadora, digamos, da paisagem, como se o filho, tendo criticado outrora o pai, após o ter admirado, revirasse a crítica contra ele próprio, impedindo-se de o ultrapassar, isto é, de ir mais além do pai. Há como que um sentimento de culpa, ou como diz Freud, piedade, a expressão é mais esta usada, piedade em relação ao pai, que o impede de gozar plenamente da viagem.
entre a viagem e, em particular, a paisagem com que ele está confrontado. Bom, a história poderia acabar aqui de forma, digamos, edipiana, se o próprio Freud não tivesse acrescentado algo. Nesta carta, que é escrita mais tarde, e portanto é uma carta, vamos dizer assim, de memória também, ele dá um passo mais ao dizer o seguinte: agora, já não vos espantareis que a memória deste incidente na Acrópole volta a assombrar-me tão frequentemente, desde que eu próprio sou velho, que preciso de inteligência e já não posso viajar. Ou seja, a importância desta carta vem muito para além do pai, da relação, digamos, edipiana de um filho com o seu pai. Eu atrever-me a dizer que ela é a versão freudiana da coruja de Minerva, que, segundo Hegel, só ao entardecer levanta voo. O filho tanto amar e criticar o pai, como acontece em geral, de modo geral, com os filhos, que agora percebe-se até que ponto e de que modo tudo isso recai sobre ele. Digamos, num tempo de crepúsculo. E já não tem desculpas. O pai, como diria Flaubert de Madame Bovary, c'est moi. Como se o próprio Freud pudesse dizer isso. Finalmente, é finalmente esta, digamos assim, a constatação de Freud. Bom, e agora? Agora poderia ficar por aqui. Mas vou apenas insistir mais um bocadinho, um pouco, nesta ideia. A memória como perturbação. Que é o resto, precisamente, o título da carta de Freud. Nesta mesma viagem que tive a oportunidade de realizar este ano, onde visitei o Museu Freud em Viena, tive também a ocasião de viajar por mais 2 cidades europeias, uma delas Praga, como sabem, a capital da República Checa, e Budapeste, capital da Hungria. E foi nesta última que, ao passear por uma das margens do rio Danúbio, do lado de Peste, e não muito longe do famoso Parlamento, fui de repente confrontado com algo à beira do rio. Uma série de sapatos mais ou menos alinhados. O que seria aquilo? Bom, eu tinha, de certa maneira, a própria imagem, aliás, tirei a imagem, fotografei, isso também se pode encontrar na internet, poder-se ia projetar, mas eu apelo à vossa memória, e estamos aqui a falar de memória. Portanto, fui confrontado, digamos, com isso à beira do Danúbio, uma das margens, uma série de sapatos, mais ou menos alinhados, e precisamente aquilo perturbou, deu-me qualquer coisa da ordem de uma perturbação, que seria aquilo. Mesmo se tinha uma imagem perante os olhos, não dizer-se, aliás, que uma imagem diz mais do que 1000 palavras, não é? Faltava-me um nome para aquela coisa. Não sabia como nomear aquilo. Se fizermos neste caso, a perturbação vinha de uma falta ao nível da memória. Não havia no registro da minha memória, ou melhor, não havia na minha, aliás, sim, no registro da minha memória, algo, digamos, que permitisse enquadrar o que os meus olhos me davam a ver. E sem enquadramento, digamos, sem uma fala, uma palavra que a resgatasse, a imagem, ou melhor, a coisa, aquela coisa, mantinha-se, podemos dizer, num rígido e obstinado silêncio. Dizer mais do que 1000 palavras, era um grande silêncio. E foi só depois, como acontece muitas vezes, num tempo, digamos, retroativo, e à sua maneira, cada um deles, não só Freud, aliás, quando escreve precisamente esta carta, está a fazer esse movimento retroativo, mas também, por exemplo, Lacan, ou mesmo Hegel, exatamente, colocaram em destaque, precisamente, sublinharam muito esta dimensão temporal, da retroatividade. Só mais tarde, esta ideia do mais tarde, em francês, o Lacan usava muito a expressão après coup, ou après coup. Em alemão, o Freud tem um termo que é um après-glitch, quer dizer, há qualquer coisa, há esse movimento retroativo. E, portanto, também não aconteceu um pouco isso, quer dizer, é só mais tarde, num momento e num movimento retroativo, que eu pude, enfim, resgatar aquilo que os meus olhos me tinham dado a ver e que me tinham deixado um pouco perplexo também, até porque eu não conseguia enquadrar. Os sapatos que me foram dados a ver naquele dia, à beira do rio Danúbio, eram, afinal de contas, um memorial. Inaugurado em 2005, em homenagem a quem? Aos judeus de Budapeste, vítimas do terror do movimento fascista húngaro, que
que foram assassinados a tiro diretamente para o Rio entre 1944 e 1945. Como vocês sabem melhor do que eu, o memorial é algo para trazer à memória o que não deve ser esquecido. Um pedaço, e cito aqui um trecho de Freud, um pedaço de verdade histórica, como diria Freud, que rompe na visão, perturbando a paisagem. Acontece que a verdade histórica se encontra, neste caso, à beira do seu próprio limite, digamos, do seu buraco negro, impossível de compreender ou totalizar numa razão que englobasse tudo, numa razão englobante, digamos. Pelo contrário, aqueles sapatos à beira do Danúbio pretendem mostrar que o real, que é um termo que uso aqui, que é um termo muito caro, em particular, ao psicanalista Jacques Lacan, precisamente o real traduzindo aqui uma espécie de impossível. E digamos que aqueles sapatos à beira do Danúbio pretendiam mostrar o real não é todo racional, contrariamente ao que afirmava por vezes Hegel. Mais do que uma pedra no sapato, como é costume dizer-se, era o próprio sapato, ou melhor, o conjunto de sapatos em bronze, como eu me apercebi mais tarde, dispostos à beira do Danúbio, que ali eram a pedra no meio do caminho. No meio do caminho, do nosso caminhar de viajantes infatigáveis e cada vez mais acelerados, e foi também isso que aconteceu. Estou aqui comigo e eu próprio. Nesse dia não íamos muito acelerados, mas íamos passeando e, portanto, nada nos faria parar ali, mas houve qualquer coisa, precisamente, que nos fez parar. E, portanto, eles eram, de algum modo, essa pedra no meio do caminho. Como diria o poeta que me conhece, Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, do nosso caminho. Aqueles sapatos mostravam, no fim de contas, as pegadas de um real que escapa tanto à imagem quanto à palavra. Um real que, no coração da nossa memória, ficou literalmente descalço, se me permitem esta expressão. É para não esquecer, e em vez disso, torná-lo memorável, sobretudo numa Europa onde parece que a memória é curta e os vulcões adormecidos não param de recordar, como sabemos, na Europa fora, em particular na Hungria e na França também, etc., que trouxe comigo este apontamento de viagem. Uma viagem que recordo muitas e boas coisas, mas que ficaria incompleta sem esta pequena, mas significativa memória que eu quis compartilhar aqui. Pois, como diria o escritor e jornalista brasileiro Milor Fernandes, quem não tem memória sabe tudo de ouvido. Vou jogar aqui um pouco, não com o ouvido, mas também com o esquecimento. Bom, e esta é um pouco aquilo que a minha forma de introduzir a temática. Não vos canso mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Há aí mil e uma sugestões, mas eu não gostaria de monopolizar. Não sei porque estou a ser tão fotografado, eu já estou um pouco perturbado. Já estou a terminar. Não é isso, é que parece que. Pronto, mas de facto, eu não sei se desejam algumas pessoas, alguém, com aquilo que disse o Filipe. Eu aqui vou eliminar doutores e professores e essas coisas, todas essas classificações. Não queres ir mais para aqui? Perdão? Estás muito longe. Ora bem, quer dizer, porque é que me pus aqui? Porque tinha que haver um espaço de circulação. O espaço não é assim tão grande, isto é, mesmo juntando as mesas todas, que normalmente estão disjuntas para poder pôr cadeiras e as pessoas poderem sentar, mesmo juntando, o espaço não é assim tão grande. E eu vim para aqui porque eu também tenho uma das minhas maluqueiras, é a fotografia. Só que eu não consigo conjugar até a fotografias, uma fotografia de conjunto, e depois para no Facebook, etc. Para mostrar que, apesar de tudo, conseguimos fazer a sessão, esta comprovação, não é? Para ficar de memória da sessão. E aqui daqui vejo o conjunto da sala. E talvez possa ter, não é para marmar, uma espécie de panóptico, não é? Como diria o Foucault, não é? Portanto, o dispositivo que permite observar os outros sem ser observado. Não é bem isso. Mas, de facto, se não se importarem, não é? Porque se estiver aí, já fico aqui com estes amigos praticamente nas minhas costas. Coisa que no outro dia aconteceu, eu soube que entraram pessoas e que não me viram e eu que não reparei, precisamente porque estava mais virado para a frente. Mas pronto, eu acho que é muito curiosa esta divulgação do Filipe, porque realmente
quando ele acentua esta ideia, só dizer isto, quando ele acentua esta ideia da retroatividade, é uma ideia em torno da qual eu também ando a tentar compreender, porque como estudante de História e pessoa que se dedicou à História, não é? Aliás, houve uma frase que a professora Luísa Tiago Oliveira, que Luísa disse aqui quando foi daquele colóquio das guerras peninsulares, organizado aqui pela Câmara, e mais ou menos a coordenar aquela brincadeira, a Luísa disse que a História tinha o handicap do a posteriori, salvo erro, disse isto, não é? E tem um texto seu que eu já li, também já li, precisamente essa frase. Eu não sei se é um handicap, quer dizer, aquela história da gente já saber, quando vai ver, por exemplo, um filme, se já ouviu antes, mas vai com outra pessoa que o não viu, não é? A outra pessoa está naquela ansiedade, naquele suspense do filme. Mas a pessoa que já viu, não é? Já não tem a mesma sensação, porque já sabe a continuação do filme e como é que ele se conclui. E isto levanta inúmeros problemas, mas de facto, uma das coisas em que eu só conheço um pouco de Lacan, um pequeno contacto que tive com esta antena do campo freudiano, que me foi dado, contactado durante uma série de sessões e que gostaria de voltar a fazê-lo, por um lado, o professor José Martins também, o Filipe Pereirini e outras pessoas de lá, e também com alguma pouca coisa que li, mas devo dizer, e o próprio Hegel também vou lendo uns extratos, mas essencialmente através do Slavoj Zizek, que descobri em 2006 e que para mim foi uma revelação absoluta. Ele vem até agora a Portugal, ao Porto, no dia 22, já agora, hoje houve a confirmação e já se pode dizer oficialmente. Mas ele está sempre a acentuar esta compreensão retrospectiva, que é, de facto, digamos, lembra-me uma coisa que era em termos de uma imagem, além da cruz, eu queria arranjar uma imagem engraçada, que era o gesto dos guerreiros citas. Parece que os guerreiros citas, visto uma vez numa exposição há muitos anos, tinham um processo curioso de alvejar o inimigo, que era porem-se a fugir, a cavalo, não é? Eram cavaleiros exímios, com as suas setas, porem-se a fugir e no momento em que o perseguidor já julgava estar a conseguir capturá-los, não é? Viravam-se de repente e com uma maestria fantástica, em cima de um cavalo, não é fácil, virando-se, não é? Não 90, mas 180 graus, não é? Praticamente sobre o cavalo, alvejavam o inimigo confiante que já vinha a julgar que ia matá-los. Quer dizer, a visão para trás, a visão retrospectiva, é uma visão, de facto, que nos permite perceber uma coisa muito interessante que o Zizek está permanentemente a dizer e que teria sido descoberta pelo Hegel, que é o seguinte: ao contrário do que nós às vezes estamos habituados a pensar, as consequências criam as suas próprias causas. Não é? Ou seja, nós estamos perante um acontecimento numa determinada altura, e nós aprendemos isso em História, não é? O historiador deve-se colocar perante cada momento histórico, perante uma situação como se fosse um indivíduo que tivesse a viver naquela altura, isto é, vendo vários possíveis futuros que podem decorrer daquela situação. E o Jorge Macedo, que foi o meu professor, apresentou um colóquio que eu organizei com outros colegas no Técnico em 1971, imagine-se, era eu um miúdo, não é? Tive-me a fazer essas coisas, com outros colegas meus, chamado sobre a epistemologia das ciências do homem, em que o Jorge Macedo apresentou um trabalho muito interessante sobre os fenómenos minoritários em história. O que ele queria, no fundo, já na altura, relevar, era o facto de haver sempre na história vencedores e vencidos, evidentemente, e de a história normalmente ser aquilo que vulgarmente se diz, a história é a história dos vencedores, não é? Quer dizer, os fenómenos que ficaram, digamos, em embrião, ou que não tiveram uma visibilidade, ou que não tiveram desenvolvimento, ficaram perdidos na memória, não é? E não tiveram história. E, de facto, talvez seja uma das missões do historiador recuperar precisamente essas memórias dos que não ficaram para a história, como se costuma dizer. Mas o que eu acho interessante é esta perspectiva, porque, e como já na anterior sessão se referiu aqui, digamos, normalmente a gente aprendeu esta ideia sobre o Hegel. Eu não me quero armar em filósofo, porque eu não sou nada disso. Eu sou um ignorante. Mas é um ignorante atrevido. Só vou dizer isto. Aquela visão que há da dialética do Hegel, não é? Em cima de ser totalitária, não é? Por isso é que o Hegel nos é apresentado normalmente como um filósofo totalitário, que é uma tese, ou seja, uma situação A, depois uma situação B que a contradiz, não é? O filósofo da negação,
e depois a negação da negação, que seria uma superação dialética, ou seja, uma superação por cima, uma síntese destas duas anteriores. E assim o espírito humano, digamos assim, na história iria progredindo, etc., confundindo-se com a própria realidade, etc., etc. Ora, não é isso que o Zizek, não é essa a leitura que ele tem, não é essa a leitura que tem uma série de autores atuais em que o Zizek se baseou e que eu já tentei ler. Não estou a dizer que tenha lido, para mim ler um livro é ler 3 ou 4 vezes e incorporá-lo bem, mas de qualquer maneira, a Catherine Malabou, que é uma filósofa mais jovem, e que o Zizek valoriza muito no livro que ela tem chamado O Futuro de Hegel. Quer dizer, uma ideia muito interessante sobre a causalidade histórica e a maneira de pensar a problemática do devir, que é que há muita coisa que só se compreende no crepúsculo. Por isso é que a coruja, como a gente sabe, é o símbolo da filosofia, do conhecimento, do saber, Minerva só levanta voo, quer dizer, só consegue perceber alguma coisa, não é? O conhecimento só se consegue realizar a posteriori. Quer dizer, é radicalmente contingente, mas torna-se necessário pelo desenvolvimento de si mesmo. Portanto, é uma relação entre a contingência e a necessidade. Isto é uma coisa muito interessante. Agora, eu, sobre isto, não posso dizer muito mais, porque, de facto, não só iria monopolizar, ou tentar utilizar a minha posição de motivador destas reuniões para monopolizar, como também sou bastante ignorante e estou a tentar ainda incorporar toda esta questão. Pronto, e agora calmo e pergunto-me se alguém quiser dizer alguma coisa, ou se quer dizer alguma coisa, porque senão, talvez então passasse a palavra, não sei, se a Luísa estiver disposta a dizer de sua justiça alguma coisa, precisamente sobre as matérias em que também trabalha e tem escrito e leciona, da questão da história oral, porque também há aí um problema muito grande, já agora, desculpem, isto é terrível, a minha tendência para falar, mas eu já me calmo, que é a questão da relação entre o oral e o escrito, não é? Que, como a gente sabe, tem dado problemáticas enormes desde o Platão, salvo erro, portanto, são antigas, não é? Que é a escrita uma tecnologia de reprodução, quer dizer, de fixação secundária em relação a uma realidade primeira muito mais importante, que é, efetivamente, o oral. Não é? Portanto, a desvalorização da técnica. Não é? Mas criava o homem é a técnica, quer dizer, se a gente não tivesse a linguagem, que já é uma técnica, se a gente não tivesse, quer dizer, de facto, a escrita, e depois até tudo o que vem a seguir, não é? As fixações várias, não é? A gente não éramos seres humanos. Mas isto para dizer que, por exemplo, o Jacques Derrida também é um autor que eu aprecio, mas que evidentemente também sou um pobre ignorante, quer dizer, que anda ali a tentar chegar-se àquele mar imenso que é a obra dele, não é? Com um batel, com uma jangada, não é? Improvisada, coitadinho de mim, não é? Porque, de facto, só pensar que tem 43 livros para sair, pós de Morten, não é? Que é os seminários que fazia na escola lá de Paris, só saíram 2, qualquer deles um atacão enorme, uma pessoa fica aterrada pelo que era antigamente o conhecimento relativamente ao que é hoje. Quer dizer, os professores. Mas isto só para dizer que o Derrida tem aquela ideia, né, exposta, que é o seguinte, é que toda a linguagem humana é já escrita, desde o princípio, desde a oralidade. Toda a oralidade é já escrita. Os brasileiros traduzem por escritura, perturbam um pouco, mas chegar às escrituras. Mas, quer dizer, já há uma sintaxe, já há uma gramática, não é? Já há um elemento de grama que é, digamos, o espaço entre dois signos que lhes permite dar sentido, porque se as palavras fossem todas coladas umas às outras, não é? Era uma cacofonia que não tinha sentido nenhum. Portanto, para uma proposição ter algum sentido, tem que ter entre ela divisórias, partições, etc. Portanto, todos estamos gramatizados ou gramaticalizados desde o momento em que aprendemos a falar, não é? E então depois, quando aprendemos a falar corretamente a nossa língua, e quando aprendemos a escrever ainda mais, não é? Porque fixamos em signos, não é? Um A, a seguir um B, ou enfim, para escrever palavras, para escrever coisas com sentido. Quer dizer que há aí uma problemática interessante, não é? Que o Derrida põe, porque eu sou uma pessoa da pré-história. Ou seja, não vim da pré-história, nem vivo à pré-história, mas estudei, interessei-me pela pré-história por causa deste problema filosófico, de certo modo. E agora, retrospectivamente, é que eu percebo isso, está a ver? Lá estou eu a fazer a minha narrativa retrospectiva. Que é,
Eu nunca me interessei lá por saber se os macaquinhos andavam a calhá-los ou como é que... Essas coisas pormenores. O que me interessa é compreender uma coisa que é mítica, a arquê, não é a origem, de comportamentos que nos... Este problema fundamental. O que é que distingue o homem do animal? Que é o problema fundamental de toda a filosofia, talvez. De toda a filosofia. Não é? E que é o tema, pelo menos, dos 2 seminários pós-mortem já publicados pelo Derrida. Quer dizer, e também daquele livro fantástico do HBN, O Aberto. Não é? O homem e o animal. Quer dizer, o que é que nos distingue do animal? Pronto. De facto, muitos bichos têm voz, têm uma certa forma de voz, não é? Cantam, chilreiam, urram, zurram, tudo. Mas nós é que realmente falamos. Mas esta fala já nos impregna de sentido e, nesse sentido, impregna-nos de gramática. E, portanto, estamos gramatizados. Ou seja, a gramática é a nossa tragédia, porque nos encerra dentro de um fechamento, que é o fechamento do simbólico, não é? Do nível que o Lacan chamava simbólico. Se era asneiras, eu tinha que referir por Fernando Pereirinha para me dar a devida contestação. Mas o diabo do simbólico bate cedo ou tarde contra este real inesperado dos sapatos que ele ali simbolizou. Não sei. Não digo mais, porque senão não monopolizar. Isto não pretende ser uma continuação de conversa. Pode haver descontinuidades completas, não é? Cada um diz de sua justiça. Não, licença, eu sinto-me completamente. Não, mas espírito também pode dar. É abrir e fechar a boca. Abre a boca de espanto e a fechar a boca com medo de disparates. Mas, das vossas duas intervenções, houve aqui 3 coisas que me trazem algo. Também estão a fazer pensar já no animal todo. Ora, quando falou ainda há bocado na falta do registro de memória, da falta do registro da memória, se vai lembrar-se um bocado e transpondo isso, com um defeito profissional, quando a gente acede ou procura fazer um registro e não encontra esse registro, 2 coisas podem acontecer. Vem uma a dizer, vem a resposta a dizer esse registro não existe, pode gravar. Esse registro já existe, quer ou não quer gravar. Mas como eu percebi? Peço desculpa. Esse registro, quando eu, enfim, deparo com um registro, ou faço acesso a um banco de memória, de dados, qualquer coisa, vem-me sempre uma de 2 respostas. Uma é, esse registro não existe, e estamos frente a uma falha de registro na memória, ou não, uma ausência. Ou então diz que esse registro já existe, quer ver, quer pagar, enfim, quer tratar, quer tal. E então aí, quando eu me lembrei disso, pensei assim, eu aí estou a usar uma técnica para resolver o assunto, um processo técnico para resolver o assunto. E então, será que essa falta de registro na memória é uma falta de imaginação? Será que a imaginação pode ser usada para tapar essas lacunas, esses buracos de memória? Será que depois a seguir vem tudo e a memória tem sempre agarrada a uma imagem? A memória é alguma coisa que... Há imagem na memória, não há imagem na memória. E depois o senhor acabou por completar isto de uma maneira genial, que foi a oralidade, não é? E falou da pré-história, da oralidade. E há uns tempos atrás, tinha feito uma pergunta nesse sentido ao Dr. Luís Carcoso, por causa disso mesmo, das oralidades na pré-história. Mas isso também depois levanta um outro problema. A oralidade, quando disse que a oralidade já era escrita, então, e a arte é uma forma de oralidade, se é tão antiga como o homem, no fim de contas, é escrita. E com isto me calca, eu já mais tempo escrito. Já eu não sei se vou conseguir responder à questão, temos aqui alguns desvios, mas isso lembrou-me exatamente um exemplo muito famoso do primeiro Lacan, vamos dizer assim. Lacan foi talvez o maior psicanalista depois de Freud,
pode ser discutido, mas do meu ponto de vista foi isso que aconteceu. Teve várias fases no seu ensino, ele começou em 50 e tais e portanto veio em 1980 e ao longo desse percurso teve diversas fases, mas sobretudo este exemplo que eu vou dar é da primeira fase. Portanto, em 1950 e tais, curiosamente só mais tarde, em 1966, é que ele publica todo um conjunto de escritos, ficou conhecido como nome de escritos, mas que não são escritos de 1966, mas são escritos exatamente de todo esse percurso. Portanto, mais uma vez a ideia da retroatividade. Em 1966, ele publica uma série de escritos que, de certa maneira, são para nós hoje aquilo que representa o primeiro Lacan. E um desses escritos fala exatamente de uma carta, da carta roubada do Edgar Allan Poe. E é nesse contexto da carta roubada que ele dá um exemplo de uma biblioteca. Quando numa biblioteca a pessoa vai à procura de um livro, várias coisas podem acontecer também. Por exemplo, o livro está imediatamente disponível ou o livro não está disponível. Portanto, de alguma forma o livro falta. Mas esta falta pode ser enquadrada de diferentes maneiras. Por exemplo, como é que o livro pode faltar? Ele falta porque está deslocado, não está no lugar. Ele tem um registro, existe um registro, uma ficha de registro do livro, mas alguém vai à procura do livro nesse local, mas curiosamente o livro não está lá. Ele está a alguns, mas não está lá. Ou alguém levou o livro para casa e o livro não aparece. Portanto, de alguma forma há ali um registro que enquadra a existência simbólica, vamos dizer assim. Aqui podíamos dizer que, de certa maneira, aquilo que nos enquadra a memória seria simbólica e imaginária, para enquadrar qualquer coisa que seria da ordem do real, podemos dizer assim. E, portanto, aqui temos simbólico no sentido, porque há ali uma ficha que tem um número, que tem um nome, eventualmente o autor, todos aqueles dados que nós conhecemos dessa ficha. Ora, precisamente existe o registro da memória, mas o objeto falta. E é curioso que o Lacan, a propósito disto, diz uma coisa muito interessante que é: no real nada falta. Portanto, o livro não falta no livro, ele está ao curso. Onde o livro está de facto. Portanto, a ideia da própria falta não é a coisa que faz existir, porque as coisas estão onde estão sempre. No real, nessa dimensão, não falta nada no seu lugar, está tudo no lugar. Aquilo que faz com que algo falte no lugar é precisamente esse registro simbólico, essa simbolização do real que cria lugares estabelecidos. Por exemplo, um livro X que com esta cota Y e com não sei o que, tem que estar no lugar, neste ou naquele lugar. E é quando, de algum modo, não está, ou seja, há uma não correspondência entre o registro simbólico e o objeto, porque ele foi deslocado ou sofreu qualquer coisa, que há ali uma perturbação, digamos assim. Bom, eu aqui no meu caso falava de uma perturbação mais forte, porque de algum modo era ali quer dizer, ali não se tratava propriamente de a coisa faltar no seu lugar, quer dizer, ela estava lá. A minha dúvida era o que era aquilo. Porque não havia nada, nenhum registro de algum modo. Para a imaginação. Da sua. Eu depois precisei imaginar uma coisa. Exatamente. Portanto, estava a tentar tapar o buraco da ausência de registro, não é? E começou a imaginar. Então, mas a imaginação funciona sempre assim, tapa sempre o buraco. Bom, a imaginação, em termos filosóficos, vastíssimo. Não sei, mas a ideia, no caso concreto, o que aconteceu comigo e com a pessoa aqui comigo é que começamos a levantar hipóteses, de algum modo. Mas o que é aquilo? Tentando, para nós, de algum modo, para nós ao menos, não é? As coisas, esses buracos negros da existência que criam-nos perplexidade. Nós tentamos integrar aquilo, nós tentamos simbolizar aquilo, nós tentamos arranjar, e também através da imaginação, que é uma das vias, não só. E, portanto, o que nos aconteceu foi que começamos a lançar hipóteses. Inclusivamente, uma das hipóteses imediatas que nos surgiu foi que, porque há uma certa distância, e depois mais tarde, nós apercebemos que, de facto, aquilo não só os sapatos estavam colados. Vocês devem conhecer a imagem? Não. Quem conhece, os sapatos estavam colados, portanto, não eram propriamente sapatos deixados, mas assim, quando nós nos começamos a aproximar,
ao confrontarmos precisamente com aqueles sapatos, temos a impressão que são mesmo quase como se fossem sapatos deixados ali, por alguém que, na pressa de qualquer coisa, tivesse deixado aquilo. E uma das hipóteses que nós lançamos precisamente para preencher esse buraco foi, olha, se calhar, eu lembrei-me da Ponte, não sei se foi que é um filme muito interessante, de Bridge, que foi durante um ano, a Ponte de São Francisco. Houve uma equipe que pôs portanto, câmaras ao longo da ponte toda para filmar durante um ano os suicídios que iam acontecendo. É um filme, aliás, muito polémico na altura, mas é muito interessante, precisamente porque, de um certo ponto de vista, ou seja, o registro dos suicídios e dos suicidas, e depois aquilo acompanha também uma tentativa de, lá está, de enquadrar, de perceber aqueles buracos negros, por exemplo, seguindo rastros familiares, perguntando a alguns familiares daquelas pessoas que se suicidavam, eventualmente o que é que estaria na base. Vale a pena, para quem não conhece. E eu lembrei-me, curiosamente, na altura em que estava confrontado com aquilo, lembrei-me da Ponte, ou seja, isto em princípio, será que é mesmo isso? Sapatos de suicidas, arrestos, mas porquê? Porque é deixar os sapatos. Já é uma coisa muito elaborada, apesar de tudo, quando um suicida faz isso, deixa os sapatos. Mas há filmes que falam, os sapatos, o próprio sapato é muito interessante. O filme O Leitor, por exemplo, que conhecem, a Ana, que é uma das personagens, a última coisa que faz é descalçar os sapatos, subir, e, portanto, nas memórias do Holocausto, por exemplo, há sapatos, todos os sapatos ficaram. Portanto, aqui o sapato ele próprio já é um objeto muito bem marcante. Mas, portanto, nós tentamos fazer esse esforço de situar aquela coisa, porque ela, de algum modo, aparece ali como uma mancha, quase, uma mancha na paisagem, que é aquilo. E sim, e aí lançamos imensas hipóteses todas elas ao lado, confesso. Ou seja, a nossa imaginação da tentativa de preencher esse buraco, só mais tarde, quando eu pude ler, efetivamente, quando pude pesquisar, porque uma das coisas que... E mais uma vez o só mais tarde, quer dizer, só mais tarde, mas podíamos pensar isso. Há qualquer coisa ali que é anterior, mas que me leva mais tarde a voltar lá. Eu já agora, eu estou a falar demais, mas só para citar, por exemplo, numa análise isso é muito interessante, porque há aquela ideia de que um sujeito, quer dizer, vai falar das suas coisas, do seu passado, tudo isso, para recuperar o suposto passado. Uma coisa que existiu lá atrás e que, de algum modo, perturbou a sua existência, marcou de um modo ou de outro. Estava há bocadinho a falar do Leitor. O Leitor é um bom exemplo de como é que as coisas do nosso passado marcam uma vida inteira. E há muitas vezes a ideia de que, porventura, por culpa de uma certa psicanálise, que, bom, é sempre mais tarde que nós fazemos uma análise. Mas mais tarde nós conseguiríamos, precisamente, recuperar quase as causas primeiras, aquelas que determinaram os nossos sintomas, por exemplo, que nos fazem sofrer, que nos causam embaraço, etc., por aí fora, e vamos recuperar isso. E quando recuperarmos isso, bom, a coisa resolve-se. Ora, precisamente, uma das ideias, que é já freudiana, é muito freudiana, esta ideia do Nachdenklich é isso, é já freudiana. E depois é freudiana, mas, de algum modo, até Lacan, ninguém tinha extraído, valorizado isto desta forma. O que é que ele diz? Com essa ideia do après coup. Não se trata, porque assim, uma coisa de facto aconteceu lá atrás, mas sobre isso nós já não temos nenhuma hipótese de o recuperar completamente. É só neste après coup sempre. E este après coup não se limita a recuperar o que já lá está, mas a remanejá-lo, ou como esta expressão, a reconstruir. Ele já é outra coisa. E então é agora um pouco, daí a ideia do que o Zizek, por exemplo, que valoriza muito, que é a ideia uma espécie do ato, quer dizer, é só agora, num determinado momento em que quase nós criamos as condições, agora, as condições que podem dar conta de qualquer coisa, mesmo se já estava lá e ele não tinha sido ainda. É como se essa causa, só agora é que ela aparecesse como tal, só agora mais tarde. Ou seja, não é impossível, há aqui uma dimensão de impossível de recuperar. E é isso, por exemplo, o Freud chamava isso recalcamento primordial. Quer dizer, há um ponto, o que eu chamei e traduzi aqui
por o buraco negro, se nós quisermos fazer uma metáfora com uma linguagem que vem de outra área, há uma espécie de buraco negro impossível de recuperar e, portanto, nós podem aparecer várias coisas nesse lugar. E para mim, o que foi interessante mais tarde, precisamente quando eu percebi um pouco a história destes sapatos, é que de facto há ali também um buraco negro na nossa história. Há um buraco negro na nossa história. Um buraco negro nas minhas memórias desse acontecimento, que depois eu tentei recuperar, mas é um buraco negro na nossa história. Esse século XX onde a ascensão de movimentos fascistas e de extrema-direita provocaram, como nós sabemos, e a coisa que foi possível uma vez pode ser possível muitas vezes, por isso. Bom, não sei se muitas são partes muito bem apontadas. Para você descansar. Eu gostaria, gostaria de voltar a essa ideia dos sapatos, porque acho que é um exemplo muito significativo. Enquanto memorial, quando se faz um memorial, quando se coloca um memorial, há uma intenção e depois há um significado que se atribui e há uma determinada forma de objeto que se coloca a representar tanto aquilo que nós pretendemos representar. Há um objeto ao qual se atribui um significado. Isto da parte de quem faz, da intenção. E depois, ele está lá, pode passar completamente despercebido, quer dizer, poderia passar por ali e não interpelá-lo, não entrar em ação, em interação, ou interpelá-lo e gerar essa interação com hipóteses baseadas na sua história de vida, no seu enquadramento e não dominar o significado. Não é? E, portanto, ele pode assumir um significado diferente e coloca-se aqui o problema também, primeiro, da importância que aquele memorial tem ao fim de alguns anos. Depois, da transmissão, que ele é um objeto, é um símbolo, tem uma dimensão simbólica da transmissão. E, ao mesmo tempo, provavelmente de um período negro da história que se quer esquecer. Não é? Portanto, há estas duas dimensões, que ele está lá, pode não ter qualquer importância hoje, eu estou a pensar na geração de hoje, e geração de Budapeste, geração de qualquer país da Europa, que não é contemporâneo, mas que deve ter informação histórica, e pode ser um período de negro, no sentido que não importa muito falar nessa questão. De qualquer modo, o objeto está lá, e esse objeto está lá, como estarão outros aqui na nossa zona. Estou a pensar o Memorial de Odivelas, e que hoje as pessoas passam por ele e se calhar não tem significado nenhum, perdeu, não é? Portanto, coloca-se o problema da transmissão e da história. Posso? Peço desculpa, não interrompi, não? Não, eu também estou a pensar. Não sei se temos que passar à frente rapidamente, não? Não temos que nada fazer. Muito obrigado pela sua exposição, ela é extremamente rica e levava-nos certamente semanas para refletir em conjunto toda essa riqueza, mais a mais com a riqueza dos comentários que foram aqui produzidos. Eu apenas queria trocar 3 ou 4 aspectos, evidentemente temos formações diferentes e todas as nossas narratividades apelam para essa formação que no fundo converge nas mesmas problemáticas. Eu só ouvi falar aqui em arte. É muito curioso porque andamos há muitos anos nos sítios próprios a discutir o que é arte e o que não é arte sem chegar a grandes conclusões. Há perspectivas sociológicas da arte, nomeadamente o papel do fruidor ou o papel da relação entre o sujeito criador e o objeto criado. Há também muita perspectiva americana do que o que é arte é aquilo que é famoso num contexto social e, portanto, a arte é produzida através de uma mediatização de agentes especializados, sejam eles mass média, especialistas, historiadores de arte, críticos, curadores, etc., que mediatizam toda essa possibilidade autórica de sentido e significado perante um determinado objeto, o que nos leva para grandes debates, e eles não são
não são conclusivos. Como de resto, o conhecimento não é conclusivo, o conhecimento não é um dado, é um processo, e, portanto, todo esse objeto, agora passando um pouco para o não me leva a mal se disser uma coisa, e com certeza sabe isso melhor que eu, qualquer buraco negro também tem um efeito centrípeto enorme, interioriza tudo que está à sua volta, e isso às vezes até é a grande preocupação, digamos, do campo da astronomia, não é? Dos astrofísicos. O que sim quer dizer é que eu conheço bem a peça, Budapeste, devo dizer que é das cidades, para mim, de eleição. Aliás, eu relaciono muito Budapeste com Lisboa. Eu sou especial amigo do Presidente da Academia de Ciências de Budapeste, que é um homem excepcional, Karol Fazekas, e andámos justamente os dois a discutir. Ele dizia, como um grande economista e matemático que não percebia nada, apesar de simplesmente perceber, a não ser o extrato simbólico da referência histórica próxima do nazismo, ou se quiserem, do fascismo húngaro, que foi ferocíssimo, como certamente pensado. E aquilo é relativamente perto do gueto, do qual já não existem grandes referências, embora as pessoas saibam exatamente como fica. Só para dizer que, de facto, há naquela relação sujeito-objeto uma coisa que me aconteceu. Eu, ao construir na outorga sentido e significado desse objeto, e esse sentido e significado é construído numa altura e não é um dado adquirido, porque ele vai sendo reformulado em relação com toda uma experiência vivencial que vai acontecendo também e que não é uniforme. Há coisas que, de facto, são impossíveis de recuperar, provavelmente nem quero recuperar, provavelmente não posso recuperar, provavelmente não dei sentido e significado a essa recuperação e, portanto, essa memória de longa duração não traz à mente essas lacunas. Está, de facto, na zona do recalcamento, embora isso possa, como também me pensar, possa vir de repente a ser explotado por qualquer outro sistema educativo. Mas, na verdade, eu, das várias vezes que visitei os sapatos, eu tenho atribuído novos sentidos e significados àquele objeto. E agora, para terminar, não quero alongar, isto também leva pano para mangas. Na medida em que eu construo o objeto também me constrói a mim. Isto acontece muito nas artes, e nomeadamente aquilo que as pessoas chamam as grandes referências artísticas da humanidade. Por exemplo, a Pietà de Miguel Ângelo, todas as vezes encontro situações diferenciadas. Quando visito para mim uma das peças referenciais de todo o espírito humano, em que quando lá vou, de facto eu penso sempre em outras coisas. Há um enriquecimento muito grande, por isso é que a obra de arte é eterna porque todo o sistema de conotações é interminável. E portanto, ficaria. Eu queria também tocar no aspecto da oralidade. Eu faço muito antropologia e etnografia e faço muito trabalho de campo. Portanto, e nós temos informantes privilegiados no campo das artes populares, artesanatos, essas coisas todas, não é? Portanto, agora tudo isto depois é integrado em projetos de desenvolvimento autossustentados na região, enfim, isto é tudo um bocado complexo, mas só para dizer que constata duas coisas. Dos registros que a gente aprendeu enquanto estudantes, a oralidade precede a escrita cursiva, a escrita sintagmática. E há, de facto, até registros que há uma dimensão fisiológica, os chamados fosfenas, portanto são, digamos, impulsos eletromagnéticos que criam imagens muito primitivas, cuja repetição, segundo alguns autores, teria dado origem a elementos decorativos que se vê na arte popular, na arte pastoril, etc. E depois eu, enfim, fiz várias conferências sobre isto, há náusea, não é? Há náusea, como se costuma dizer, mas é muito interessante verificar que há um princípio da nossa relação neurológica que aparecem umas luzinhas. Quando a gente parte a cabeça, dá o toque na cabeça, não vimos as estrelas. Pois bem, não é estrelas. É um conjunto de 23, é interessante, 23 elementos luminosos que foram já capturados por máquinas muito sofisticadas e que representam o que é que a gente vê. De facto, vê umas estrelinhas, vê uns ondulados, vê uns losangos, vê assim umas coisas. Portanto, elementos geométricos muito elementares que, segundo muitos autores, vão compor depois a arte decorativa. Depois, sim, é que se atribui um sentido e significado a esses fenómenos,
em que depois também mediatizados, geralmente nas culturas ditas fora do contexto do padrão de cultura europeu, há sempre alguém que mediatiza, normalmente o xamã, ou o feiticeiro, ou o padre, que mediatiza o significado de um determinado registro, passando depois a uma linguagem vulgar em que as pessoas, há um processo de socialização, de apreensão social, e portanto toda a gente se põe de acordo relativamente a isso. Há um homem, o Dan Sperber, um homem já antigo, que falava portanto nestes fenómenos em que a primeira oralidade teria surgido em função do impulso sexual, portanto na relação homem-mulher, na relação feminino-masculino, e não seria nada aquilo que os sociólogos supunham, os psicólogos, que seria o grito de apelo, o grito de aviso no mato da caça. Portanto, tudo isto tem sido, como digo, o conhecimento é um processo e estas coisas não terminam nunca, basta lá saber o que é. No fundo, é o problema da construção do conhecimento e da realidade. O que é a realidade? No fundo, é um conjunto de representações que nós construímos, elas também não são conclusivas, elas são sempre em processo dinâmico de reformulação constante até morrermos, e portanto tudo o que nós imaginamos que é a realidade, no fundo não passa de uma representação construída naquele momento, trazendo à apelação N coisas, desde as experiências de vida até aos momentos que vivemos há pouco tempo, até mecanismos de defesa, enfim, tudo isso, e que são inconclusivos também eles, não é? Portanto, no fundo, é esta autórica de sentido e significado constante que faz o humano. As coisas, mesmo em história, sabemos que elas têm um significado agora, que é muito duvidoso que o tenham daí a algum tempo, e retrospectivamente também. Fazemos este exercício, e por mais retrospectivas que eu faça, elas também não emergem sempre com clareza o mesmo sentido e significado. Pronto, eu não quero monopolizar mais, desculpa lá. Só para acrescentar, por isso é que nós dizemos o estado da arte. Exatamente. Neste momento, os dados que levam-nos a... Isto é muito curioso, isto é... Muito obrigado. É muito interessante, fez-me pensar, já não é mal, como já não é mal. Mas ela não é uma primeira expressão de ordem. Agora estava a fazer uma coisa giríssima, que era falar do tal grito da caça. Em fim de contas, se a gente for pensar naquelas expressões artísticas, que hoje diremos que são expressões artísticas, são representações antes das mãos, no fim de contas, é uma tentativa de transmitir impressões em que as estrelas, mas não em forma dramática, porque a dramática é enorme. Exatamente, não há uma fala. É mais uma fala que uma língua. Por isso mesmo, não há dramatismo, não há língua, não há nada, há apenas o guardar. Sim. O guardar na pedra. E se calhar, porque o resto pareceu, ficou a pedra, não é? Mas guardar na pedra impressões. Claro, exatamente. Só nós hoje chamamos arte, está bem, ok. Então daí eu estou a perguntar, então, mas o grito da caça, não é? O grito da caça. O grito de apelo. O grito de apelo à caça está ali. Foge. O grito do apelo à caça está lá a caça e está lá o grito do apelo. Então, quer dizer que essa representação gráfica que vem. Pode ser o plasma da oralidade, ou que a gente também, essa coisa da oralidade, ela não foi sempre mais a gente hoje fala, não é? Portanto, esta nossa oralidade tem nada a ver com sim, tem toda a razão, mas a questão, se me permite, é um bocadinho mais complicada. Por isso é que eu acho que deve ser muito tem que ter considerado pelo menos dois elementos no grito de apelo de caça que não funciona. Que parece que funcionou, etnólogos, antropólogos, mas depois demonstrou-se que não. Então, Sperber, por exemplo, vai demonstrar que não é assim. E ele diz o quê? Diz, é preciso pelo menos considerar um A e um B. Segundo, é preciso considerar que o A, na ameaça de perigo sobre o B, tem intenção, e isto, a palavra intenção, segundo ele, já significaria um avanço apreciável da humanização. Portanto, a intenção, significa a abnegação, a generosidade, de avisar B de que aí vem o perigo. Depois, em terceira situação, B teria que compreender que o que há querido dizer, o que significa, o que deixa pressupor, só uma repetição é que poderia, naquela altura em que isto se dá, B, portanto, entenderia o grito de apelo de A. O que convenhamos, segundo Ansperger, e depois para essa situação sistematicamente para situações semelhantes. O que, diz o Ansperger, seria muito problemático. Para ele foi muito mais fácil o grito do êxtase, do amor, segundo é a expressão dele, em que depois, e ele vai demonstrar depois filologicamente isso,
vai demonstrar com muita facilidade que, portanto, isto depois passou para a agricultura e para a caça, em que os instrumentos do cotidiano tinham eles inicialmente também uma conotação sexual. Ainda no tempo dos romanos e do croata antigo e do grego, etc., por exemplo, adultério, e ainda já em tempos muito recentes, arar em terra alheia, por exemplo. Portanto, havia uma série, por acaso tenho na minha casa, no meu escritório, centenas curiosamente. Mas espera, era uma hipótese contra qualquer coisa. Por isso é que eu digo, mas o que é isto na verdade? O que é conhecer? Enfim, eu não sei. Alguém que esteja aqui que saiba que me diga. Eu só gostava de dizer o seguinte, a professora Luísa, provavelmente já quereria falar e ainda não... Estou muito interessada a ouvir tudo, digamos, como fui chamada só à declaração por ter usado num sítio onde ambos estivemos a expressão handicap a posteriori, não é? Eu usei-a, mas foi num sentido um bocadinho diferente do impulso retroativo ou da compreensão retroativa. É um pouco no sentido da história, quando se tenta ouvir pessoas e, portanto, no sentido de, através da memória individual, encontrar linguagens sociais, linguagens também podem também ser individuais, mas de fenómenos históricos, há uma diferença fundamental que é esse discurso ser produzido no momento em que está a ser recolhido, não é? E, portanto, referindo-se a uma realidade de há 50 anos, as pessoas, obviamente, que introduzem a compreensão dessa realidade de há 50 anos no tal mecanismo que citou, não é? E, portanto, mesmo palavras inocentes, aparentemente inocentes, como um ainda ou outro, significa que a pessoa incorporou o que aconteceu há 50 anos, ou já, quando alguém relata a entrada a chegada de Humberto Delgado a Lisboa, que é, por exemplo, um tema de investigação histórica interessante, o delgadismo, a pessoa dizia, a maneira como qualquer pessoa pode dizer, e então ele levanta-se no carro, à moda dele, já pronunciava o que veio a acontecer, o já pronunciava o que veio a acontecer, pode até nem dizer o já pronunciava, mas dizer, e ele lá se levantou à moda dele, ele era assim, está implicitamente a falar do assassinato de Badajoz e do que levou ao assassinato de Humberto Delgado em Badajoz. Portanto, nós estamos sempre com a nossa memória, introduz sempre os tais elementos interessantes que é aquilo que nos faz perceber o sentido e a interpretação, porque sabemos o que é que foi acontecendo ao nosso olhar posteriormente. Portanto, estamos a referir, mesmo na memória individual, o meu pai queixou-se de dores, tinha gota, quer dizer, depois é que soube que tinha gota, não é, por exemplo, ou outra coisa qualquer. Mas isso, digamos, estamos a recuperar um fenómeno passado e introduzimos a compreensão do fenómeno passado. Eu acho que ainda há uma outra coisa, se calhar, que estava a dizer e que é muito interessante, que é a pessoa ficar intrigada com alguma coisa e essa coisa abalá-la na sua memória e depois percebê-la 30 anos ou 40 anos depois. Não é? Perceber o que é que aconteceu 30 anos ou 40 anos depois. É um processo um bocadinho diferente, porque, digamos, o processo primeiro que eu disse do handicap a posteriori é procura. A história não é verdade, nem pode atingir a verdade, mas procura, por uma série de procedimentos, compreender a atuação das pessoas, dos grupos, dos homens, das mulheres, não é? E, portanto, procura, ao compreender a atuação... Deixa-me só interromper um momento. Desculpa, eu não vou poder ficar até ao final, não tenho pena, porque há aqui questões que caoticamente me apetecia também, mas felizmente a atividade cultural na rede de museus é grande e vou ter que ir agora para o Museu da Cerâmica, portanto, boa continuação. Obrigada. Portanto, mas é muito interessante, por exemplo, lembro-me de uma coisa que eu vi uma vez, que é semelhante ao que disse, que é uma pessoa lembrar-se do ano em que ouviu falar da morte de Che Guevara, e diz, eu estava a ver na televisão e não percebi. Não percebi o que era. Não percebi o que era e perguntei ao meu pai, que ia com o pai, perguntei ao meu pai o que era. E o meu pai foi
Olha, saiu, foi à cozinha, bebeu um copo de água e disse-me, foi um homem que morreu pelos seus ideais. E depois explicou à pessoa que disse, que estava a contar que era a morte de Che Guevara. Só muitos anos depois, é que já o meu pai tinha morrido e é que eu percebi que ele estava a chorar. E que por isso foi beber água. Portanto, mas aquilo tinha ficado na memória da pessoa, anos. Porque é que em vez do pai ter respondido logo, tinha ido à cozinha buscar um copo de água? E depois tinha respondido na maior das racionalidades. Portanto, mas isto é a compreensão de um fenómeno a posteriori, não é? Que temos, é o tal, se calhar... Digamos que houve ali um registro que ficou, mas só a posteriori é que a pessoa percebeu. E se calhar quando a pessoa não percebe, tem mistérios que estão junto de si e que sempre a picam, não é? Eu, por exemplo, lembro que fui a Cabo Verde. Fui a Cabo Verde e entrei numa loja antiga. E tive sempre a noção de que já tinha visto aquela loja, não era a primeira vez que eu já tinha ido a Cabo Verde. E o farto-me de pensar qual será a loja que eu acho que vi que era semelhante àquela. Quer dizer, e depois pergunto-me, serão as lojas da minha infância em Lisboa? Acho que não eram no sítio onde eu morava, não eram assim. Quer dizer, mas há ali uma cultura qualquer que eu encontrei que certamente tem ali referentes de outra coisa que eu interpreto e que interpreto aquilo como talvez as lojas da Aroca, de Valdecâmara, não sei se eram assim as retrosarias e eu ainda não consegui explicar o que é que eu vi na loja de Cabo Verde, mas por isso que aquilo mexeu comigo, ver a loja mexeu, não é? Mexeu no sentido, intrigou-me, o que é aquilo? Mas o que é isto? Que mundo é este? Mas eu já estive neste mundo. Há aqui um mundo qualquer, uma teia de relações, mas os produtos não eram os mesmos que se estavam a vender na loja de Cabo Verde. Não se vendia chocolates aos quadradinhos como nas lojas pobres das aldeias onde eu ia passar férias. Não era a mesma coisa. Numas vendia-se broa, ali não estava a vender broa. É outra coisa, há qualquer coisa. Eu também vi os sapatos em Budapeste e foi uma coisa que me despertou imediatamente. Quer dizer, eu lembro perfeitamente, ia com uma amiga, vimos os sapatos, lembro-me que ela não se intrigou muito com os sapatos e eu não consegui passar à frente dos sapatos. E fiquei ali, não, eu tenho que saber o que isto é, isto não pode ser uma instalação. A minha ideia é... Como? Essa foi uma das hipóteses que nos surgiu. Mas a minha surgiu, não pode ser, tem que ser outra coisa. E depois acho que vi, há uma placa identificatória perto, e eu não saí, estava a nevar, nós estávamos as duas cheias de frio, mas, digamos, eu tive de perceber o que era aquilo, tive de perceber, não era, de ver qual seria o sentido interpretativo que nos permitiriam. Agora, eu aqui disse-me para, não é, sugiro-me que cá viesse, eu sem querer, digamos, mudar muita conversa, aproveito que estarem aqui estas pessoas todas e estar alguém também das áreas, eu sou de História, não é? Portanto, de áreas muito diferentes, para levantar assim umas questões e partilhar umas dúvidas que tenho. Uma é, digamos, há uma discussão muito grande, que imagino que seja colocada em História de forma muito diferente daquela que é colocada na psicanálise, ou na psicologia, que é entre a memória individual e a memória coletiva. Digamos, o fundador dos estudos da memória, o Maurice Alboage, do ponto de vista da sociologia e da história, sublinhava sempre a dimensão da memória coletiva. A mim, que a memória individual tem uma linguagem que é sempre expressão de inserção, de uma inserção súbitas, diferentes e sobrepostas inserções coletivas. E um exemplo que dava é o das crianças selvagens. E isto, eu sei pouco sobre isto, e gostava de saber mais, para ver aqui quem sabe mais que eu. Que o exemplo que ele dá é que as crianças selvagens encontradas no século XIX não conseguem, nunca conseguem recordar o tempo em que viveram nas florestas e com os animais. Mesmo tendo aprendido a falar, nunca conseguiram recordar. Na ótica dele é porque não dispuseram de linguagem para verbalizar, nesse momento, não dispuseram de linguagem para verbalizar. O repertório linguístico era muito escasso.
depois, quando aprenderam a ler, mas mesmo quando aprenderam a ler, a escrever, as gêmeas, Kamal e Kamal, não é? E o Vítor também. Pois, mas eles conseguiam depois recordar alguns aspectos dos seus 30 anos, mas nunca foram capazes de descrever a vida com os animais. Ele põe a hipótese, portanto, mesmo que o seu repertório linguístico fosse escasso, elas, apesar de tudo, na idade adulta, tinham a capacidade de recordar, mas nunca recordaram as épocas anteriores de vida com os animais. Eu pergunto-me, lobos, cães, não sei, eu pergunto-me, ele interpreta assim, se calhar a psicanálise pode ver isso de outro lado, não do traumático, não sei. Não sei. Eu vejo mais o Pierre Bourdieu na sua antropologia do simbólico. Ele dizia, liminarmente, demonstrou em páginas e páginas, que de facto é o nome, é a atribuição do nome que fixa socialmente as coisas. Assim como também é o ato de nomear que dá origem, portanto, que torna as coisas existentes, quer na experiência individual, quer na experiência coletiva. Portanto, sem nome não há fenómeno. Era o que ele dizia, não é? Portanto, e isso fez escola durante bastante ainda hoje, julgo eu, não é? Ainda, em certas escolas ainda isso é desenvolvido ao limite. Portanto, toda aquela antropologia do simbólico que diz que, porque o ato de nomear é um ato de poder, ele ia vindo por aí. É um ato de poder e é um ato de manifestação do autor. Autor enquanto autoritas, autor enquanto criador do discurso. Portanto, há aqui uma dupla situação e, portanto, aliás, depois na escola dele, nomeadamente alguns estruturalistas avançaram por aí. E ele dizia que, afinal, depois acabava de demonstrar, que, afinal, é o verdadeiro poder na sociedade, é aquele que tem poder de instalação do discurso. Já agora, se me permitem, visualizar desta maneira o nosso percurso enquanto agentes sociais, de uma periferia para o centro no contexto de uma instituição. Quando a gente povoa o centro de uma instituição, temos todo o verdadeiro poder. Porquê? Porque temos o poder de dizer o que é e o que não é. Eu dizia, quando era novo, tínhamos então alcançado o direito ao disparate. Eu digo que isto é arte e não é arte, que eu digo que isto é aquilo ou não é aquilo. Por exemplo, e dava também este exemplo da reunião dos assistentes. Eu dizia assim, vejam, os meus alunos, vejam o Mário Soares, que chega à televisão e diz o que quiser e passa pela cabeça. Ele tem o poder da autoridade, porque está no centro institucional, e tem o poder de ser criador do próprio discurso, que arrasta, uns chamam carismático, outros chamarão o que quiser, mas que realmente ele é a afirmação autêntica do poder. Isto traduzindo para a nossa pequena realidade aquilo que Pierre Bourdieu dizia. Portanto, é de facto o ato nomear, onde reparar, por exemplo, os fenómenos atualmente, os chaves estaminais, ou o planeta, a criação de planetas que foi descoberto ontem ou antes de ontem, nada disso existe enquanto não se criar um nome que designa o fenómeno. Eu também não tens outra maneira de nos apropriarmos. Eu tenho só, desculpe, uma questão para... Posso só fazer uma pergunta sem querer interromper? Várias pessoas já falaram, disseram coisas muito interessantes, mas nós não sabemos quem são. Ou melhor, eu sei porque falei prioritariamente. Mas se as pessoas pudessem dizer, no curso de outras intervenções, quem são e de onde falam, é muito interessante. De que lado falam eu acho que é extremamente interessante, é exatamente não sabermos quem somos. Mas isto por outro lado, tem a ver com o nome, a nomeação. Exatamente, porque não queremos atos de poder aqui. Repare, é que já agora, se me permitem, não quero muito cuidar disto. Uma coisa é o segredo, e quem tem o segredo tem sempre um ato de poder, outra coisa é o enigma. E o conhecimento não é secreto, o conhecimento é enigmático. E, portanto, sendo enigma, havia um homem chamado Mário Fermiola que falou nisto também. E o enigma é isto: enquanto não se sabe a solução, todos os discursos são possíveis. É o mais ato igualitário. Quer dizer, isso é o que funda a governação democrática. Enquanto o segredo dá origem às sociedades editoriais. Isto é extremamente interessante, estas analogias, não é? Portanto, Vítor, se eu posso, podemos Aquela senhora. Sou eu que abro as apresentações. Eu chamo-me Fernanda e sou professora de português e francês e sou colega do Filipe. Damos aulas na mesma escola.
Em relação, na sequência daquilo que estava a dizer sobre as crianças selvagens, que não conseguem falar desse passado não falado, não é? Portanto, um passado sem o recurso à língua. Então eu estou assim a pensar, será que a memória existe se existir língua? Se não houver língua, não há memória? Portanto, surgiu-me essa dúvida na sequência das vossas dizes, porque estava a dizer, não é? Quando as coisas existem, quando são nomeadas. Pode ser a situação de recalcamento, não é? Que para mim parece há uma forma de ser mais óbvia, porque as memórias podem ser visuais, não é? Portanto, nós vivemos e mais tarde podemos ter a capacidade de nos referirmos a essa vivência, uma vivência que não foi falada, mas que existe, porque nós também temos memórias visuais, não temos só memórias reproduzidas no discurso, na língua. Porque é que diz, eu não sabia, que as crianças, crianças não, já serão adultos, que esses adultos não conseguem mesmo reproduzir. Pronto, é isso que estranho. Portanto, parece mais uma coisa traumática, efetivamente. Na ótica do autor em questão, é porque não tiveram oportunidade de falar socialmente, de partilhar socialmente. Mas eu não sei, quer dizer, eu coloquei a questão se será assim ou não, porque também, agora, quer dizer, isto mudando de ordem, mas quer dizer, os lobos em cativeiro, a tentativa de pôr os lobos em cativeiro em regiões naturais, tem falhado um bocado, não é? O lobo que não sabe conhecer as ervas e caçar, quando é posto a quem dá carne, se depois vão pôr este lobo num sítio, numa montanha, no Jerez, para repovoar de lobos, ele não sabe comer, ele não sabe alimentar-se, sempre lhe deram carne, ele não sabe aprisionar os animais. O lobo também come ervas consoante as doenças, está com febre, antipiréticos tem outras, come ervas que são anti-inflamatórias. Como é que os lobos transmitem essa memória uns aos outros? Eu não sei. Não sei, gostava de saber, porque tem que haver uma transmissão de memória, porque nem todos os lobos tiveram as mesmas doenças, não é? Portanto, eles têm que ser socializados, certamente, em lobinhos, sabendo distinguir as coisas, as ervas curativas, o tipo de ervas curativas, não é? Assim, tanto anti-inflamatórias, eu nem sabia, isto soube há pouco tempo que eles sabem claramente, nunca me tinha intrigado se os lobos tinham febre. Era uma ideia que nunca me tinha passado pela cabeça. O lobo com febre não faz parte do meu imaginário, não é? Nunca me tinha interrogado com isso, mas nunca tinha pensado nisso, mas de facto o lobo teve... Terá a ver com aquele instinto, não é? Que se fala do instinto, dos animais terem um instinto muito forte, de sobrevivência, inclusive. Mas trazem já incutido. Pois, mas essa distinção... Mas os lobos cativeiro não a têm. Essa distinção que normalmente se faz do animal ter instinto, não é? E o homem, o ser humano, não é? Ter qualquer outra coisa diferente que não é o instinto, evidentemente do domínio da pulsão, digamos assim, que o Freud descobriu, não é? Creio eu, e que é decisivo. Tudo isto tem a ver com uma problemática, penso eu, não quero interrompê-la há muito tempo, ou outros, mas tem a ver com a problemática que é a seguinte, que é a problemática do mais antigo, de onde é que está a nossa origem, de onde é que está a divisão entre nós e o que não é nós, e o que é que não é nós. Natureza, quer dizer, o animal personifica aí isso. Precisamente esse livro do H.B. no Aberto, O Homem e o Animal, é precisamente sobre essa questão, não é? Todas as sociedades humanas só se identificaram como humanas, só se conseguiram pensar como humanas, o humano só se consegue pensar por oposição ao que o não é. E o que não é vulgarmente corporizado sob a forma do animal. Desde o animal, digamos, mais negativo, mais bruto, a bruta fera, não é?
La Belle et la Bête, etc., até ao animal mais humanizado dos primatologistas que vêm nos dizer, os chimpanzés já têm uma cultura, não é? Portanto, querem esbater. Aliás, há um livro de um tipo francês, bastante interessante, um filósofo que é o Schaeffer, que tem o fim da especificidade humana, ou o fim da exclusividade humana, em que quer mostrar, através dos conhecimentos de várias ciências, que há uma continuidade entre nós e o resto da realidade, e não esta descontinuidade fundamental, que eu penso ser aquela em que se instala a consciência psicanalítica, não é? Ou seja, vamos lá ver, e depois o problema realmente da origem, não é? Da origem, que é a questão da origem das imagens, não é? Eu interesso-me imenso por isso, embora não seja nenhum especialista ou nenhuma autoridade, não quero falar disso, mas devem calcular, não é? Como pessoa que se dedicou à pré-história, quer dizer, das recordações mais antigas da minha memória é ver um livro sobre arte rupestre, quando eu tinha os meus 13 ou 14 anos, à venda na Sá da Costa, infelizmente já não existe esta livraria, não no Chiado, está transformada numa coisa qualquer, onde eu pedi ao meu pai por tudo para juntar na época do Natal e do início do ano, que é quando eu faço anos, para ver se me conseguia arranjar o dinheiro para me oferecer aquele livro, porque era isso que me interessava. Não é? Que eu sempre me senti uma espécie de ET entre os meus colegas de História, ao tirar o curso. Aliás, a minha tese de licenciatura foi sobre o Paleolítico, não é? E depois, mais tarde, entre os outros meus colegas de História, que não faziam a mínima ideia bem do que é que eu andava a procurar, e até mesmo entre os arqueólogos. Porque, de facto, há aqui um problema que tem a ver, e quando é que eu se me fez luz, entre outras coisas. Houve uma determinada altura em que eu procurei, e é tema da minha tese de licenciatura, sobre os seixos talhados, porque o seixo talhado seria o grau zero do comportamento técnico. Ou seja, um indivíduo pega num objeto já padronizado pela natureza, um seixo regulado, ovoide, dá-lhe uma ou duas pancadas, não é? Hoje sabemos que os chimpanzés também já fazem isso, mas pode ter sido motivo ou produto de uma aculturação que entretanto tiveram, ou de uma evolução que entretanto tiveram, não sabemos, não é? E criam um gume. O gume é fundamental, absolutamente fundamental para um primata que é um primata terrestre, porque tem que competir com predadores cujo domínio é o domínio do solo. E o nosso domínio era originariamente, o nosso, primatas antigos, originários, era o domínio das árvores, não é? Os primeiros primatas tinham crânios, não é? Eram como ratinhos, há 60 milhões de anos ou 70 milhões de anos, tinham crânios do tamanho de 1 centímetro ou 1,5 centímetro. Portanto, o nosso domínio inicial, a gente vê os gibões, por exemplo, ou aqueles lemurídeos, mais os lemos, os lemurídeos, todo esse grupo, são indivíduos. Uma vez um amigo meu, o José Mateus, que aliás gosta muito se dedica a coisas das ciências da natureza, mas está nesta interface com a história, precisamente também tinha essa curiosidade e até teve uma espécie de um lémur lá em casa, em Alvalade. Eu ia lá à casa dele, ele tinha numa casa de banho um bicho, um primata, que para chegar a um objeto que queria comer, levava 5 minutos, ou coisa assim, uma coisa irritante, não é? Parecia um filme em câmara lenta. Porque estes indivíduos viviam num ambiente das árvores, num ambiente protegido, uma espécie de seio maternal, e quando nós abandonámos o seio maternal, por exemplo, uma das coisas que dizia aquele tipo muito, que se tornou célebre a uma certa altura, que era o Desmond Morris sobre o macaco nu, e depois publicou uma coisa de coisas, estes best-sellers, não é, de divulgação de grande coisa, dizia precisamente isso, que um dos nossos síndromes, ou acho que é no feminino que se deve dizer, uma das nossas síndromes, era a síndrome de cair, do cair num poço ou de cair num buraco, porque, objetivamente, os primeiros primatas viviam nas árvores, e mesmo os australopitecos, que tinham já a posição bípede, como a famosa Lúcina, que tinha 1 metro e pico, ou 1 metro de altura, quer dizer, era uma estranha criatura, não é? Que, efetivamente, já, eventualmente, não sei se faria instrumentos, provavelmente não faria, mas tinha a posição bípede. Quer dizer, a antropologia física, ou se quisermos a paleontologia humana, descobriu esta coisa interessante, quer dizer, o ser humano fez-se através de uma modificação de comportamento, não é? E sendo que aquilo que procuravam os cientistas do século XIX, que era o missing link, a transição entre o macaco e o homem, que era um indivíduo com aspecto macacoide, mas com um cérebro já extraordinariamente grande, não é?
foi o contrário, não é? O Australopiteco do Darte, em 1920, mais ou menos na África do Sul, no Transvaal, causou estupefação. Porquê? Porque era um indivíduo que o Darte depois, até por causa de começaram a aparecer depois outros elementos, mas não começam a aparecer por acaso, mostrou que tinha um crânio pequeníssimo, não é? O mesmo de praticamente um chimpanzé, ou um pouco mais, não é? Digamos à volta de 600 centímetros cúbicos ou 650, e todavia veio-se a comprovar que estes animais, ou estes seres humanos, agora que lá está o problema, já andavam de pé, não é? Como nas pegadas de Laetoli, descobertas pela Melanie Leakey. Quer dizer, este fascínio das origens. O Leakey, por exemplo, a família Leakey foi muito importante nesse aspecto, porque colocou no terreno todo um conjunto de investigadores, inclusive aquela senhora que se dedicou toda a vida a estudar os chimpanzés e nomeadamente, não era bem os chimpanzés, eram os símios ditos superiores, são os chimpanzés, são os orangotangos e são os outros, como é que eles se chamam? Os chimpanzés, orangotangos... Como está-se a falar até? Alguns outros quaisquer. Perdão? Não está a prior Gorilas. Gorilas, que a Jane Goodall estudou. E porquê este homem, o Leakey pai, porque agora já tem o Leakey filho, e agora já não sei onde é que eles andam, porque o Leakey filho teve um acidente e tal, mas aquilo formou-lhe uma família enorme a estudar estas origens da humanidade na África Oriental. Isso interessou-me muito na certa altura, foi por causa disso que fiz a minha tese de Licenciatura do Paleolítico, interessou-me muito porquê? Porque era o grau zero, não é? Não é da escrita, nesse caso, era da técnica. Quer dizer, onde é que estava a fronteira, não é? Entre, porque depois a gente sabe, não é? Certos primatas são capazes, por exemplo, de levar uma série de batatas ou de tubérculos para a água, lavar para não comerem com terra. Tem um certo número de comportamentos de caráter objetual, de tratamento dos objetos, quer que ingerem, quer que utilizam, e, sobretudo, esta coisa fundamental de formar um gume. Fazer um gume. Porquê? Porque se dizia que esses primeiros hominídeos, ao competir em plena savana com predadores extremamente poderosos, tinham que chegar, não conseguiam matar, evidentemente, uma presa, e tinham que chegar a presas mortas por outros, portanto eram indivíduos, scavengers, eram indivíduos que iam oportunisticamente apoderar-se de os restos de um animal morto por um predador, e portanto era fundamental para eles cortar rapidamente um bife, digamos assim, para fugir com ele para casa, ou seja, para a árvore, ou seja, para qualquer refúgio. Não é? Portanto, agora, este problema depois também se transmuta, ou pode-se pôr noutro plano, que é o problema do chamado origem da arte. Porque nós criámos esta palavra arte, não é verdade? Estou aqui a falar com uma pessoa que eu gostava de conhecer até melhor, que isso ficasse... Realmente, não sei se é uma posição da minha parte de estar a usufruir ou utilizar a minha posição aqui de convocador destas reuniões para pedir portanto, uma posição que eu não queria que fosse de poder ou de supremacia, fosse em relação a quem fosse. Mas é mais por uma questão, de facto, de memória e de registro. Quer dizer, de certo modo, cada acontecimento destes é único. E nós temos também um pouco esse problema, não é? Estamos sempre, aliás, com a própria história, não é? Está sempre entre a questão do saber, que é contingente e que é sempre ligada a qualquer coisa de ficcional. A narrativa é sempre ficcional, introduz uma racionalidade pretenciosa, não é? Quer dizer, a gente conta isto aconteceu antes, aquilo aconteceu depois, etc. e por aí fora, e é como se esse discurso continuista, etc., estabelecesse ele próprio uma racionalidade. A gente ouve uma história, é como quando lemos um romance, não é? Aquilo faz sentido pela própria sequência de ações ou de situações, ou de factos, ou de sentimentos, não é? Que parecem fazer racionalidade por si mesmos, quando não é assim, não é? Há um efeito de ilusão, não é? Mas, portanto, a história está inequivocamente sempre a tapar buracos para nos dar essa sensação de continuidade. Nós temos necessidade de uma continuidade. A gente diz, conta-me uma história. E se a pessoa tem uma branca ao contar-nos uma história, uma pessoa fica suspenso, não é? Fica perplexo. Esta pessoa não conta a história bem, não sabe bem a história. Mas, por outro lado, também, independentemente deste aspecto ficcional,
A história tem uma questão ética, lá está, que é de registar, tanto quanto possível, não é? Qualquer coisa que seja interpessoal, ou transpessoal, ou aquilo que nós chamamos normalmente objetivo, ou a história científica. Porquê? Porque senão, se relativizamos a um ponto pós-moderno completo, vamos para a situação de dizer que nem sequer é o holocausto houve, como há muito de gente, não é, de extrema-direita, que vem dizer que não, senhor, não houve holocausto, isso é uma invenção das pessoas, que os campos nazis queimavam lá e tal, as pessoas e faziam aquilo e mais aquilo outro. Não é? Porquê? Por causa de um problema que também o próprio Agamben me põe, num livro, aliás, que eu tenho aqui, que é absolutamente fabuloso, não é? Um livro fabuloso, porque o Agamben é mesmo fabuloso, que é o que resta de Auschwitz, não é? Que é daquela série que ele tem, Homo Sacer, cujo subtítulo é o arquivo, o problema do arquivo, e o testemunho. Quer dizer, quem é que se arma em testemunha? Quem é que pode dar testemunho de quê? Se aquele que testemunha... a história tem sempre este problema, que aliás o Christophe Pommian também refere, que é o problema da credibilidade. Não é? Quem é que prova aquilo que eu afirmo como tendo acontecido? Se eu estou a falar de um invisível, isto é, de um já passado. É problema. Quer dizer, ou das duas uma, porque história, na sua raiz etimológica, tem algo a ver com testemunho visional, com aquele que viu. E, portanto, se viu, esteve lá, foi contemporâneo do acontecimento, pode testemunhar. Só me permite uma coisa, não se esqueça que há um fenómeno de reificação, na vertente da psicologia, em que a reificação não tem a ver com aquilo, com a realidade, diria, objetiva, sensível que acontece. Tem a ver com uma interpretação que fazemos mudar. E reificamos. E erigimos em coisa mais credível, que é reificado do que a realidade objetiva. É por isso é que em tribunais, 4 ou 5 pessoas que são testemunhas de um acidente, o juiz vê-se em palpos de aranha para definir o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu, porque todos eles são dispares, porque são interpretações subjetivas da realidade. Dentro de um padrão se pode considerar objetivo. Por isso é que eu estava há bocadinho, concluía, enfim, a intervenção, espero não nos terem pensado muito, sobre o que é esta coisa do real, o que é isto de ser. Mas, realmente, eu ainda tenho grandes dúvidas relativamente à grande crise dos discursos fundadores sob o ponto de vista da ciência moderna. E isso é um debate, até se poderia fazer um debate aqui também, muito interessante, também não chegaríamos a conclusão nenhuma. Mas já agora, para responder, não me esqueci do problema da oralidade. É preciso pensar que a escrita fixa um determinado acontecimento, isto é, transforma a experiência individualmente sentida em socialmente partilhada. Se não houver nada que registre, tudo isto se perde. Um exemplo, ainda hoje, quando uma criança, infelizmente, morre, quando nasce, nós damos o batismo, isto é, nomeamos-la para que a sociedade não a esqueça. Portanto, por maioria da razão, julgo que estou a responder à questão que colocou relativamente à necessidade de haver alguma escrita, quando interpela, e diz, muito bem, dizer, então, mas nós não temos memória, temos uma coisa é a memória, outra coisa é a fixação dessa memória numa partilha social. Aquilo que eu estive a pensar foi na sequência de disse não haver memória. Porquê é que não há memória? Foi isso? Não há memória porquê? Porque não há a língua? Porque não há... É por isso? Não, haver memória há. Não houve memória dita. Exatamente, é isso. Não conseguem. Nunca conseguiram, no século XIX, nunca conseguiram fazer recordar esses tempos. Portanto, nunca houve memória expressa. Mas porquê que há essa obsessão, porquê que há essa obsessão, numa certa época, das crianças selvagens? Quer dizer, parece-me que isso corresponde a uma época, precisamente, em que se tenta constituir as ciências sociais e humanas e em que se tenta construir a própria noção de homem, não é? Que o Foucault perfeitamente definiu. Quer dizer, então a obsessão das crianças selvagens tem a ver com esse interface, com esse missing link, não é? Uma criança que era metade animal, metade ser humano. É óbvio que, do ponto de vista da psicanálise, isso é que eu posso dizer alguma coisa, porque tenho aqui o Filipe Pereirinha, pelo menos, não é? E outras pessoas, com certeza, que me posso corrigir, não é? É sempre bom a gente ter, à nossa volta, alguém que nos possa dizer alguma coisa sobre se estamos a dizer disparates ou não. Que é isto, evidentemente, não é? Quer dizer, há estes 3 elementos fundamentais.
que eu disse, o Filipe, sobre a questão dos 3 elementos fundamentais, que o Lacan trouxe, que é o nó borromiano, digamos assim. O nó borromiano, quer dizer, a ligação, a inter-relação de 3 formas de se organizar a nossa economia psíquica, a nossa economia libidinal, a nossa economia psíquica, não é? Todo o nosso pensamento, daquilo que forjamos, que é o real, o simbólico e o imaginário. Isto é absolutamente fundamental. E a maior parte das pessoas não tem consciência disto. Ora, uma das razões pelas quais algumas pessoas não têm consciência ou não querem ter é porque há hoje uma grande força nas chamadas ciências da cognição ou nas ideias relacionadas com o cognitivismo, com a cognição, que substituíram, de certo modo, uma certa opção que, a uma certa altura, houve pela fenomenologia. Não é? A fenomenologia tentava caçar as coisas, digamos, ao nível mais raso, não é? Das imagens nuas, daquilo que o José Gil, por exemplo, se dedica, e outras pessoas assim, nessa linha. Não é? Quer dizer, do marrom pontido, do cérebro, como é que se formam os elementos básicos da consciência humana, não é? Quer dizer, as imagens fluidas, as pequenas sensações, as sensações nuas, etc. Todo esse aspecto. Tentou caçar isso aí, não é? De certo modo, se poderia fazer uma comparação com o Foucault quando ele fala dos poderes difusos, não é? O Foucault nunca falava do poder do Estado coercivo. O Foucault falou exatamente dos poderes difusos, que é uma coisa, por exemplo, contrária absolutamente ao Alto C, do outro ponto da escala, em que a ideologia usa para os ideológicos do Estado. O poder vem de cima. Portanto, o poder vem de cima ou o poder vem de baixo? Evidentemente que vem de todos os lados, não é? E que há uma pluralidade. Agora, o que eu queria dizer é que essa questão da obsessão das crianças selvagens, não é? Que estão entre a ciência e a cultura, é um pouco correspondente também, por outro lado, ao tema romântico da ruína. A ruína, de certo modo, simboliza qualquer coisa que está entre a natureza e a cultura, não é? Porque, e que tanto emocionou e interessou os românticos. Não é? Também uma época significativa. Quer dizer, a Constituição, o problema com que a gente se continua a interrogar, o que é que significa ser humano? Não é? E que tem muito a ver com o problema da famosa arte rupestre, e sobre se a arte rupestre é arte, ou se é escrita, ou se que raio que aquilo é. Portanto, nesse aspecto, já agora, uma pequena chega. A questão do COA, não é? Em que eu estive diretamente envolvido. Em 95, 96, 94, 95, 96. O COA apareceu nos finais de 94. E depois deu toda uma polémica em 95. Foi uma espécie de 25 de Abril da arqueologia portuguesa, porque de facto representou uma modificação profunda, tanto mais. Basta isto. Até essa altura ninguém conhecia sequer ou sabia o que é um arqueólogo. Confundiu-nos com um arquiteto ou com. Ou o senhor é pedófilo. Não é pedófilo. Geólogo. O senhor é geólogo, ou o senhor é isto, ou aquilo, com outras coisas terminadas em ólogo. Não sabiam o que era um arqueólogo, as pessoas. E hoje em dia sabem. E existe até essa profissão. Mas o que eu queria referir é que. Mas não nas finanças. Como? Nas finanças não estás. Então, aparece lá mesmo como o geólogo. Sim, não está essa. Estranho que é verdade. tinham dito que estava mesmo consagrado entre as profissões portuguesas em termos fiscais do indivíduo se poder pois, mas em alguns casos, porque põe lá e depois vem sempre, põe a arqueóloga e depois vem sempre ou arquiteta ou geóloga. Muitas bases de dados. Os sistemas informáticos e as finanças também são Mas uma eu profissão. Não digo ser das finanças, mas tem bases de dados. Deixa-me dizer uma coisa, deve ter ajudado a COA, mas o Indiana Jones também ajudou. Indiana Jones fez mais pela arqueologia em Portugal do que sei lá quem, não é? Eu não sei, isso agora é uma conversa tremenda, não é? Não, Porque o problema todo é que o Indiana Jones é uma imagem colonialista. Quer dizer, eu lembro-me sempre de uma cena do Indiana Jones que a mim me é repugnante. Peço desculpa de contrariar assim uma. Ele é arqueólogo. Sim, as pessoas que o viram mas são ele não é dela. bem arqueólogo, que eu tenho nada a ver com a arqueologia. Não é isso, aparece lá a palavra na legenda arqueólogo. Pois, mas isso é que é terrível. É que, imagina, a minha amiga que, sendo historiadora, não é? Aparecia a estudar, quer dizer, por exemplo, dinossauros. Não é? E lhe chamava, olha, lá está uma historiadora. Não é? Ela estuda a antiguidade, os dinossauros.
Não. Mas eu tenho... Eu chegava-me pessoas a perguntar, a telefonar-me, olha, eu queria saber uma coisa sobre os dinossauros, ou o senhor e tal. Não sou eu, está a tocar na porta errada. O problema não é, o problema é que... Não, mas tens de reconhecer socialmente que existia uma coisa que se chamava arqueólogos. Pode estar errado, pode estar mal, pode Sabe o que é que o COA modificou profundamente? Para quem compreendeu, porque a grande maioria da população ainda não compreendeu o que é o COA. Porque se compreendesse, o COA não estava na situação grave que está hoje, com a fundação, o que é que fizeram lá, na verdade, quer dizer, aquilo foi criado um parque nacional, aquilo é um património da humanidade, é o único património português arqueológico que é património da humanidade, único. E porquê que aquilo é importante? Porque a arte do COA representa ao ar livre o correspondente do que está em Lascaux, do que está em Altaria, do que está em centenas de rutas do sul de França e do norte de Espanha, e mesmo da Meseta. E representa uma coisa extraordinariamente importante, que é um casamento, se quisermos, completo entre o suporte e o signo. Quer dizer, o signo, aquilo que está lá desenhado, não é? Está totalmente imbricado na arquitetura natural, que é, desde logo, desnaturalizada pelo facto de lá estar esse signo. Por exemplo, quando eu vejo uma brecha numa rocha, que eu sei que é uma brecha antiga, e de lá sai uma cabeça de cavalo, e eu posso dizer, como raio é que este indivíduo, há 23 mil anos, ou há 15 mil anos, fez aqui uma cabeça de cavalo a sair de uma fissura, não é? Mas eu sei uma coisa extraordinária, que é um autor que tem uma importância enorme, que ainda tive a oportunidade, felizmente, de conhecer, pessoalmente, o André de Roy-Gourhan, que é citado pelo Bernard Stiegler, que é citado por imensos outros autores até da filosofia, é dos poucos indivíduos da área da etnologia e da filosofia e da arqueologia, perdão, pré-histórica, que é respeitado e que é integrado dentro de um pensamento filosófico. Porque há aqui uma hierarquia dos saberes. Há os saberes mais empíricos e há os saberes que já conseguem atingir formulações um bocadinho mais abstratas. Ora, o Roy-Gourhan, a teoria que ele criou, que chama estruturalista, também sobre a arte paleolítica, é absolutamente revolucionária. Eu não me interessa, aliás, há uma frase que o Zizek às vezes diz, que eu não sei até se o Lacan também dizia, que havia um indivíduo que dizia o seguinte: essa teoria contraria a realidade. E não sei se o Lacan já dizia isto, mas o Zizek diz: tanto pior para a realidade. Tanto pior para a realidade. Quer dizer, porque a realidade é exatamente essa construção fantasiosa que a gente conhece, não é? Em que essas crianças não tiveram a possibilidade de construir essa realidade fantasiosa na determinada altura. Mas é curioso que o autor que cita isto não é exatamente um positivista. E o Maurice Halluach é exatamente aquele que reintroduz a dimensão da importância da memória nas ciências sociais. O positivismo desvaloriza completamente a oralidade. A oralidade, o testemunho oral não interessa porque é volátil, porque varia, porque não é reproduzível. Um dia dizem isto, amanhã dizem aquilo, e pode ser fantasioso, não é? E, portanto, digamos, os positivistas em história fizeram a primazia total do documento escrito ou do artefacto material. E é interessante que a memória, do ponto de vista também da oralidade, seja reintroduzida por alguém que não é reintroduzida em oposição ao positivismo da época onde as crianças falavam. É esse paradoxo. Agora, brincando um pouco sobre os arqueólogos, não é? Eu sou professora de História e acabei de me aperceber há 2 dias de uma coisa que nunca me tinha passado pelo espírito. Já me intrigava há muito tempo, quando eu nunca tivesse posto uma hipótese explicativa, porque é que o curso de História no ISCTE tinha quase tantos rapazes como raparigas. A universidade hoje está muitíssimo feminizada, não é? E, portanto, entre a ciência e psicologia, só raparigas, quer dizer, 1 ou 2 rapazes. Entre a ciência e antropologia, 1 ou 2 homens, quer dizer, entre a ciência e gestão, uma clara dominância de raparigas. Porquê que História tinha metade? Não sei, eu já tinha dado conta, mas nunca me tinha verdadeiramente interrogado sobre essa questão. E há 3 dias vi um aluno a desenhar um mapa da Península Balcânica
e dos vários mares, muitíssimo bem desenhado no mapa, porque eu nunca, nem pouco, nem mais, nem menos, já algum dia eu fazia aquilo. Quer dizer, não era capaz, não sabia, desconheço aquelas penínsulas todas e aquelas voltas. E ele disse, professora, não sabe. Então, nós os rapazes que estamos aqui, é por causa dos jogos de computadores. Como assim? Eles jogam jogos de guerra, portanto, da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, estão sempre a pôr porta-aviões abaixo e porta-aviões em cima. e portanto, havia de ir parar à licenciatura de História Moderna e Contemporânea. E vim para esta porque era onde são as guerras que eu trabalho. As guerras que eu jogo. Quer dizer, portanto, aquilo lá, eu não estou a dizer, eu acho, quer dizer, confundir jogos de computador com a história, eu não, quer dizer, é como para si a arqueologia com Indiana Jones. Agora, que isto é um fenómeno social, e que é um fenómeno social que eu nunca tinha, que se calhar ajuda a explicar porque é que metade dos alunos são homens. Nem o técnico, só alguns cursos do técnico é que são tão masculinizados como o de História Moderna e Contemporânea isto. É giro isto, não é? Giro não, é intrigante. Eu não tinha percebido. Agora, eu vou aproveitar estar aqui tanta gente tão sabedora em diferentes áreas para partilhar, se calhar, outras dúvidas que eu tenho. Uma é sobre as âncoras da memória. Não é? Digamos, no trabalho dos historiadores encontram âncoras da memória que são diferentes e que são diferentes de grupos sociais para grupos sociais, certamente de indivíduos para indivíduos também, etc. Mas quando isto está teorizado, não é, para grupos sociais, por exemplo, em geral, uma âncora da memória muito importante são os cheiros e as comidas. Os cheiros e as comidas. Os cheiros e a alimentação. E, portanto, num fenómeno mais dramático e socialmente mais complicado, a memória da alimentação surge. Não é? A sopa no Holocausto, a primeira sopa comida a seguir à libertação de um campo de concentração. As pinhoadas que se levam aos presos políticos, as sopas de ervas nos tempos da miséria. Portanto, a interpretação de situações sociais dramáticas, eu estou a falar, por exemplo, dos presos políticos de Caxias, isto é recorrente nos trabalhos em que se recolhe esta memória. Um trabalho sobre a memória do pulso, sobre a memória também da comunidade, de uma parte da comunidade do Pulso, a questão da pobreza expressa nas sopas de acelgas, nas sopas de ervas, está permanentemente. Portanto, os sabores e os cheiros são âncoras de memória que na memória individual surgem com muita força. Certamente haverá outras, não é? Talvez a psicanálise ou quem trabalha mais com artes tenha elencado, se calhar, outras importantes. Agora, por exemplo, em grupos sociais, normalmente foi pelo São João, foi pelo Santo António, foi pela Feira do São Miguel, quer dizer, entra um ciclo de um calendário, foi quando estávamos a mondar, foi quando estávamos nas colheitas, foi quando da vindima, há um ciclo, as pessoas podem se enganar no ano em que foi a vindima, mas não se enganam que foi na vindima, não é? Portanto, na estação podem se enganar no ano, mas foi naquela estação. E, portanto, digamos, parece que das sociedades camponesas, ou que vivem no mundo rural, há um tempo cíclico anual, não é? E que esse tempo cíclico, a âncora da memória para recordar factos e fenómenos, tende a ser na estação e no ciclo do calendário anual. Em grupos que se tenha feito história de outro tipo de grupos, por exemplo, grupos mais urbanizados, operários, é muito mais um tipo de memória linear. Aconteceu isto, a greve foi declarada, ou a não greve, no dia começou por este setor do trabalho, depois passou àquele setor do trabalho,
e depois saímos e fomos fazer uma reivindicação, fomos pela rua tal, e é uma visão mais geométrica, digamos. Objetiva. Geométrica, sim, sim. A ancoragem e a objetivação. Ancoragem e objetivação no espaço. Também há um espaço nos camponeses, mas é o espaço, aqui é a gruta onde os bandoleiros se escondiam. Aqui era nesta curva que se assaltava, não é? Portanto, é uma memória espacial de acontecimentos relevantes que põem em causa, se calhar, a segurança da coletividade ou outra coisa qualquer. O laço social. Como? O laço social. O laço social. No caso dos operários, é de um outro tipo de memória. As mulheres, não sei se isso está em mutação, mas quando se ouve memórias de mulheres e de grupos femininos, eu ainda não tinha namorado. Eu já namorava com o meu marido. Eu ainda estava no namoro anterior ao meu marido. Estava então eu grávida. Tinha uma filha de 4 anos, já tinha batizado a minha filha, quer dizer, a minha filha já tinha casado, quer dizer, há uma ancoragem que tem, isso se calhar pode estar agora em mudança, não é? Mas havia uma ancoragem, como a história estuda o passado, digamos, nos testemunhos femininos havia claramente uma ancoragem muito forte nas fases da vida familiar pessoal. E isso, digamos, eu gostava de saber como é que outras pessoas... Isso não tem relação com o corpo? Com a memória do corpo? Ou seja, com a nossa memória envolver, de facto... Eu só me lembro de um episódio que eu já tenho contado algumas vezes, que estava num colóquio sobre património lá na Madeira, por acaso, e houve um senhor que era etnomusicólogo que contou esta história, de que estava a tentar fazer o registro num gravador, de música tradicional popular, ou de canções, etc., daqueles romances que nunca mais acabam, etc. E havia um senhor que não se conseguia lembrar. E depois disse, espera aí um bocadinho. E foi buscar uma enxada e começou a fazer de conta, no próprio sítio onde estavam, que tinha o chão de cimento, fazer de conta que cavava. E no momento em que o corpo se lembrou, não é? Ele começou numa desfiada de coisas que aquilo deu para 1 hora e tal de gravação. Portanto, quer dizer, a memória estava ligada a um gesto gestual, não é? Intrinsecamente. E quer dizer, essa memória do corpo, e de facto no caso da mulher, não é? Que tem uma experiência diferente, não é? Porque procria, não é? Porque sente a gestação do ser dentro de si. Quer dizer, para nós homens, não é? Isso é, digamos, um absoluto outro estranho, não é? Que é impossível de imaginar, evidentemente. Mas realmente há de facto essa questão que disse dos sabores e dos sabores das comidas e até um aspecto ligado a isso, parece-me a mim, que também é muito interessante, que é o problema da distinção, que é quando as pessoas conseguem ser da miséria, a hipervalorização que fazem das práticas, por exemplo, de alimentação. Quer dizer, comer bifes. Comer bifes é fundamental para uma pessoa que fazia a sopa de ervas quando era pequena. Ou cujos pais comiam a sopa de ervas quando era pequena. Comer bifes. Então é um processo irracional de alimentação. Aos indivíduos que se lembram ainda nos campos de concentração da fome que passaram e da carência alimentar que tiveram, que é uma coisa indelevelmente marcada para a sua existência. Agora eu queria dizer uma coisa. Eu tive, de facto, muitos anos na Faculdade de Belas Artes, mas eu sou antropólogo e sou sociólogo, tenho as 2 formações já agora. E é por isso é que eu falei do trabalho de campo. Eu devo dizer que aqui tem-se falado numa dimensão que tem estado calado ou ouvido com muita atenção, mas há uma dimensão relativamente às suas inquietações, relativamente aos aspectos evolutivos da passagem do natural ao humano, que se funda definitivamente